com uma atualização aí do caso que a gente comentou com o Jean na última terça-feira. A gente contou aqui todos os bastidores, tem um corte aqui no canal, depois vocês podem voltar aqui no canal, falando a respeito da saída de Mabel Heipert. Não vou repetir aqui, vou só resumir rapidamente. Mabel pediu dispensa da Record um dia antes da volta de Tino Júnior, alegando problemas pessoais, mas saiu uma nota aí no colunista Daniel Nascimento que ela teria não uma boa relação, digamos assim, com o Tino nos bastidores da Record. O Tino nega, a Mabel disse que o que ela tinha para falar, ela falou à direção da Record Rio. Porém, gente, a semana começou sem a Mabel e sem o quadro A Hora da Venenosa, que, como eu disse para vocês, perdeu muita força nos últimos tempos por conta da Globo ter lançado aquela edição especial de novelas. E aí o que acontece, gente? Havia uma dúvida, o quadro vai voltar, o quadro não vai voltar, a Kézia vai voltar, a Kézia não vai voltar. O que eu apurei desses bastidores? Primeira informação oficial, porque quem assiste ao Balanço Geral Rio já sabe, o quadro não está indo ao ar. Não há previsão, apurei novamente nessa sexta-feira, continua sem previsão para que A Hora da Venenosa volte para a grade da Record Rio. Lembrando que é um quadro que, por formato, tem uma exigência da rede de que todos os balanços gerais eles tenham A Hora da Venenosa, porém o Rio de Janeiro está sem o quadro. Por quê? Porque desde janeiro do ano passado, a Record São Paulo, que é a matriz da emissora, interveio na situação e trouxe a Mabel tirando a Kézia. Então, como a Mabel foi uma enviada de São Paulo, a Record Rio está aguardando o quê? São Paulo decidir o que vai fazer. Se vai mandar uma outra profissional, se vai sugerir uma outra profissional, ou se até mesmo vai liberar o Tino Júnior de não fazer mais o quadro, certo? Existem dois pontos aí muito importantes nessa situação. O primeiro, o quadro ele não é mais o pico de audiência do programa, como foi especialmente no período de pandemia, e vencia até por alguns preciosos minutos o Jornal Hoje, que era apresentado na ocasião pela Maju Coutinho. Esse é o primeiro ponto. Então, ele não tem mais essa força. Hoje eles reduziram o quadro para 10 minutos, tem uma perda de audiência ali, mas a galera já sabe que o Tino vai voltar com as notícias, então a perda é pequena e eles mantêm o padrão que a matriz deseja em São Paulo. Esse é o primeiro ponto. Porém, o segundo ponto, vocês sabem que o Tino Júnior ele depende muito de que o noticiário do Rio esteja quente, e ultimamente tem estado muito quente, para fazer o balanço geral. Quando não está muito quente, o noticiário ele acaba dependendo das pautas frias. Vocês reparam que muitas vezes eles reprisam até matérias do Domingo Espetacular ou do próprio quadro A Hora da Venenosa. Então, tem esse impasse todo aí e a gente está tentando entender o que vai acontecer. Por hora, segue fora do roteiro do Balanço Geral Rio de Janeiro, atualizando a informação. Até o Jean tinha me perguntado naquela live, então eu estou atualizando aqui para vocês que o quadro segue fora do ar por tempo indeterminado, por decisão, deixando com São Paulo para resolver o caso. Apurei também bastidores, tá, gente? Conversa de bastidores, que a ideia, caso o quadro volte, é tentar trazer uma profissional que ainda não tenha trabalhado nesta função. A Aline Pacheco, acho que não volta para a Record tão cedo, não é? Depois das declarações que ela deu, não é? Então, eles vão tentar uma nova pessoa aí no mercado ou, de repente, uma própria pessoa que está na Record e que nunca fez o quadro. Então, além da a gente não imaginar a volta da Aline, nem a volta da Ana Paula Portuguesa, nem a volta do Amin Kader, também não deve voltar a Kézia Oliveira, tá bom? E aí, quando eu souber mais informações, eu conto para vocês. Para a Monique, o Tino está muito chato. Programa longo é complicado, Monique. Depende de pauta. São 3h40 ao vivo diariamente. Não é fácil. Não é fácil. É uma disputa acirradíssima com a Globo nesse horário. O SBT sempre tem seus 2, 3 pontos também ali firmes, que sempre crescem. O SBT está com 1, 2 pontos. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Mas, enfim, é a sua opinião a respeito do Tino.
Michele dando boa tarde aqui, já estamos já de noite. Michele, uma boa noite para você. O John Eduardo, é certo que o Balanço Geral Manaus não tem a hora não tem aí, então a Record liberou, porque antes tinha esse padrão de todos os BGs, que é a sigla de Balanço Geral, terem um quadro da Hora da Venenosa, tá bom? Tino explorando a violência do Rio, e do nada entra um quadro de fofoca meio sem sentido. Mas São Paulo também é assim, Viviane. Eles exploram todo o drama de São Paulo, depois vem a fofoca que eu acho que eles fazem para dar um respiro, não é? Porque o programa ele tem uma pegada do entretenimento, por isso que eu acho que a Record se permite a... Não ficaria legal no RJTV, porque ele é todo jornalístico. Mas se vocês perceberem a pegada da Record, é uma pegada mais para o entretenimento misturado com o jornalismo, então não é... Eu acho que é a cara da Record. Mas tudo bem, sua opinião está aqui, Viviane. Beijo. O que mais? Eu até gostava do quadro da Venenosa. Eu também gostava, na época da pandemia, assisti muito, mas depois parei de assistir quando começou o Cravo e a Rosa, né? Enfim, aquelas misturadas todas que eles fizeram. Eduardo, eu acho que a Mabel Hypert estava sentindo falta de curtir a cidade de Santos. Sim, esse é um dos motivos que a fez voltar para São Paulo, onde a família Hypert tem laços familiares. Está aqui citando o Marcelo.